Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje, nós falaremos um pouco do impacto de pessoas, de gente, dentro do varejo. E gente seria equipe, consumidor e até o concorrente, que também são pessoas ligadas a outras empresas que interferem, né? Ou pode colaborar ou até concorrer, prejudicando o negócio ou não, a depender da capacidade de gestão de cada empresário. Para falarmos desse episódio, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado, aproveitando, né, a experiência dele de empresário, de lojista, de industrial, de ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, de empreendedor na área também imobiliária e hoteleira, autor de livros, palestrante, Lucas Isoton. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos lá. Gente, não dá para funcionar somente parede, estoque, né? Prateleiras, balcão, tecnologia. Tudo depende e é movimentado por gente. Seja cliente comprando, vendedores vendendo, atendendo, concorrentes trabalhando também, olhando o que você está fazendo, aprendendo, né? E como é que nós poderíamos falar? Vamos começar pela equipe. Como é que está o perfil do funcionário do varejo? Como é que está esse perfil? Melhorou? Piorou? É mais tecnológico? Tem mais engajamento? Como é que ele está? Então, vamos lá. Primeiro, uma parte conceitual. O Michael Jordan, talvez o maior atleta de basquete da história, né, do esporte, ele tinha uma frase mais ou menos o seguinte, que ele falava o seguinte: olha, um jogador sozinho, muito talentoso, pode ganhar um jogo praticamente sozinho, mas para vencer um campeonato, só o trabalho em equipe. Ou seja, uma empresa, para conseguir resultados, não dá para o empreendedor sozinho, ou ter um gestor bom, um gerente, um grande profissional, um grande vendedor. Se não for um trabalho em equipe, claro, tem pessoas que são mais talentosas, mais esforçadas, dão mais resultados que os outros, mas tem que ser o trabalho em equipe. E a grande responsabilidade de formar a equipe é do dono do varejo, do fundador da empresa. E muitas vezes ele não tem esse talento para formar a equipe, mas esse aí eu diria que talvez é o primeiro grande desafio. Como é formar uma grande equipe? Tipo o presidente de um clube de futebol que tem que contratar um treinador para o treinador ter os melhores jogadores e treiná-los. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu alerto, o varejista precisa sempre ouvir sua equipe. Ouvir, claro, porque olha só, a equipe também, eles são consumidores finais, eles conhecem os concorrentes, eles conhecem as deficiências do próprio negócio, muitas vezes não falam, porque não tem até abertura, fala até escondido do proprietário, do dono, do gerente, mas eles sabem. Então, quando o lojista, o gerente chama uma equipe e fala assim, olha, vamos levantar aqui as dificuldades que nós temos, onde vocês acham que tem coisas que precisa melhorar, que nós estamos errando. Pode saber que eles vão dar um monte de sugestões. Tem outra vantagem. Normalmente, vendedores de lojas são pessoas que nasceram no mundo digital, são pessoas mais novas, a maioria. E eles conhecem mais o mundo digital do que o próprio dono do negócio. Eles podem ajudar muito, porque eles são da turma do TikTok, eles sabem o que é Insta, o que é Facebook. Se bobear, o dono do negócio só sabe o Facebook, porque começou lá atrás, há 20 anos atrás. Mas ele não vai saber direito como é que funciona o TikTok da vida aí. Então, essa garotada mais nova pode ajudar a loja a entrar melhor no mundo digital. Só que eles têm um modo de pensar diferente.
não é como nós, que já tem uma certa idade, que a gente tinha, assim, como responsabilidade, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, eu tenho que quero ter meu carro, eu tenho que estudar, tenho que me formar, eu tenho que constituir família, eu vou trabalhar muito para ter resultado, comprar um apartamento. Eles não têm mais isso. A maneira de pensar deles é diferente. Eles vivem o dia de hoje. Eles vivem o dia de hoje. Quando eles vivem o dia de hoje, não ligando muito nem para o próprio emprego, e nem mesmo se ele for PJ, né? Se for pessoa jurídica, estiver prestando serviço, ele não liga nem se eu perder esse cliente, eu arranjo outro ali na frente. Então, um grande desafio também do varejista é conseguir fazer com que essa equipe esteja comprometida. E aí, não adianta só dar dinheiro, dar só comissão, não. Comissão tem que ser boa, tem que ter o fixo, pelo menos o de lei, né? O que a lei local diga, né? O mínimo local. Tem que ter uma comissão que seja, assim... Que é atrativa, né? Atrativa, que faça eu chegar mais cedo, vender, querer trabalhar mais do que o outro. Tem que criar um bom clima de trabalho que permita dar sugestões, inovar, que não puna quando ela for fazer algo diferente, que vai inovar, que erre. Porque quem quer inovar vai errar mesmo, é normal errar. Olha, os melhores jogadores, atacantes do futebol, estou falando isso porque nós estamos em tempo já de Copa do Mundo, né? Os melhores atacantes, eles precisam chutar de 5 a 10 vezes para conseguir fazer um gol. Aí todo mundo comemora o gol, mas esquece que para fazer um gol ele errou 9 chutes. Então, a mesma coisa é um vendedor, a mesma coisa somos nós, empresários. Então, o brasileiro gosta muito de criticar as pessoas sem conhecer ainda em que cenário ela decidiu. Porque a pior decisão é não decidir. Tem que fazer. E quem faz pode errar. Errar é normal. Só que tem que identificar o erro e corrigir rápido. Então, é um trabalho, assim, hoje, um grande desafio do varejista poder treinar a sua equipe, principalmente agora. Nós temos CDL, nós temos federações do comércio, nós temos Sebrae, nós temos todos os cursos que tem, os podcasts, os YouTube da vida, os TikTok, tudo, Para ensinar Insta, tudo isso. tudo ensinando. Hoje eu diria que alguém que souber usar os recursos audiovisuais, a inteligência artificial, souber usar o YouTube, ele consegue ter mais conhecimento do que fazer um MBA numa faculdade. Ótimo. Uma pergunta aqui, sobre equipe ainda, sobre as pessoas da equipe. Você sempre se ouviu falar, sempre se aplicou em qualquer negócio? Pessoas, processo, pessoas, ou treinadas, treinamento, né? Pessoas, processo, pessoas, treinamento. Sempre nessa ordem ou em outra ordem, contratou as pessoas, definiu o processo, treinou. O que você diria disso nessa aplicação para a equipe dentro de um varejo? Vamos lá, olha, muita gente, as pessoas contratam, pegam um currículo, vê o que já fez e não olha o comportamento. Mais importante do que olhar o que aquela pessoa sabe tecnicamente, é olhar como é que é o comportamento. Porque você contrata, quando eu falo você, eu falo assim, as empresas, 80%, 90% contratam pela técnica que a pessoa já sabe. E depois 80%, 90% das demissões são pelo comportamento. Eu diria que é muito mais fácil você contratar, por exemplo, para uma loja, se você verificar alguém que goste de pessoas, que tenha iniciativa, que saiba ouvir, seja otimista, tenha sorriso nos lábios, seja curiosa, tenha prazer em ajudar as pessoas a solucionar problemas, essa pessoa pode nunca ter vendido na vida, que com um pouco de treinamento se transforma essa pessoa num ótimo vendedor. E muitas vezes você pega lá a carteira da pessoa,
tem 15 anos de experiência de vendedor, ficando 6 meses, 1 ano em cada lugar, pulando de galho em galho. Quer dizer, ele sabe o que é vender. Mas se ele trocou de tantos empregos assim, Não deu resultado, não né? deu resultado, porque Certamente. quando um vendedor está numa loja que vende muito e ganha grandes comissões, ele não quer sair. E ele também, se ele está vendendo bem, o dono da empresa não quer que ele saia. Perfeito. Então, isso aí. Agora, tem um ponto que eu quero alertar. Fizeram uma pesquisa recente em pequenas, médias e grandes empresas. De cada 10 funcionários, 7, aproximadamente 7, acredito que dentro de 12 meses, nos próximos 12 meses, eles poderão estar numa empresa diferente. Então, hoje não tem Querem mais mudar de empresa. não tem mais a fidelidade, até porque eles sabem o seguinte, como tem emprego, entre aspas, sobrando, não é que o Brasil está com alta empregabilidade, não. É que o Bolsa Família não deixa que as pessoas trabalhem. Hoje nós temos dezenas de milhões de pessoas que não podem trabalhar de carteira assinada porque vão perder o Bolsa Família. Entendi. Então, hoje, quando falam que o desemprego é 5%, 6%, não é. É Verdade. 14%, 15%, 16%, já 3 vezes Mas ele- maior. Então, ele vê que mudar é fácil, né? mudar é fácil, que ele vai conseguir emprego em outro lugar. Então, E outra coisa, hoje não é mais a empresa que escolhe o funcionário, não. Hoje os funcionários escolhem a empresa. E é até importante que, na hora da contratação, a empresa deixe bem claro, olha, nós estamos falando de varejo, né? Fala assim, olha, você vai trabalhar no shopping. Aqui, você vai ter que trabalhar sábado e domingo. Deixar as regras já definidas, né? O seu horário é até 10 da noite no shopping, na escala. Se você estiver fazendo faculdade à noite, você vai ter problema. Então, quando você deixa tudo claro, a pessoa não está entrando às escuras numa empresa. Ele pode falar, não, olha, a empresa de vocês é legal, mas não atende minhas necessidades. Eu sou uma mãe, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa, do meu marido, ou eu não quero trabalhar sábado, ou eu não quero trabalhar domingo. Então tem que analisar tudo. Olha só, contratar um profissional tem que ser bom para a empresa e para o profissional. Antigamente era só para a empresa, agora não, tem que se ver os dois lados, porque é o profissional que está escolhendo a empresa também. Talvez até um avanço aí, né? Isso Mas- é bom. Sim. Vamos falar agora do consumidor. Depois a gente fala um pouco ainda do concorrente. Vamos lá. Consumidor, qual é o perfil dele hoje? Nós já Olha- falamos bastante coisa, né? Você já falou bastante coisa, até em episódios anteriores, sobre essa mudança, tecnologia. Mas quem é o consumidor hoje? Eu sou capaz de dizer que nem ele sabe direito como é que é o futuro e a tendência dele. Por quê? Ele está mudando muito. Eu estudo bastante. Quando eu vejo as tendências de como será o futuro, como é que será o consumidor, vem sempre aquela frase do Charles Darwin que diz que quem vai sobreviver não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais veloz, é aquele que melhor se adaptar às mudanças. Porque tudo está mudando tão rápido. Há 5 anos atrás a gente tinha uma pandemia, mudou tudo. Então, o consumidor está mudando e como vem tantas tecnologias, tantas coisas novas e mudanças de comportamento, ele próprio, ele não sabe direito as coisas, como é que ele vai pensar talvez daqui 1 ano, 2. Ele muda, às vezes, até de produto que ele consome, né? Muda de produto, muda de marca. Não é que ele é infiel a uma marca ou infiel a um produto, é que ele mudou a maneira de É pensar. muita informação também, né, que ele Sim. recebe. E ele mudou a maneira de pensar. Por exemplo, Copa do Mundo. As pessoas vão comprar camiseta, sim, se bobear verde, amarelo ou azul. Mas eles vão economizar, não vão comprar roupa e vão comprar televisão para ver o jogo. Vão comprar aparelho eletrônico para poder curtir a Copa do Mundo melhor. Essa mudança aí, quando nós falamos agora do lado do varejista, que a mudança ela vai acontecendo, está clara, entre nós mesmos, consumidores. Você muda antigamente numa casa não existia
aparelhos eletrônicos. Nós estamos falando dos anos 60, bem perto daqui, né? Hoje tem aparelho eletrônico na mão de cada um da casa. Não é nem um na parede mais, né? Então as mudanças de consumo realmente são relevantes. O varejista, você já falou disso em episódios anteriores, mas vamos pensar de novo nessa questão desse perfil desse consumidor. Como é que esse varejista ele atende nessas mudanças todas? Ele tem que descobrir, olha, eu estou aqui vendendo isso, mas ele quer comprar esse outro produto também. Ele acrescenta, ele tira, ele muda, ele agrada. O que ele faz para esse Bom, primeiro eu vou descobrir? relembrar uma coisa aqui que talvez você não tenha nascido ainda, mas John Kennedy, há 60 e tantos anos atrás, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele falou assim: eu não tenho o segredo do sucesso. Eu tenho o segredo do insucesso, do fracasso, que é querer agradar todos ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que o varejista tem que saber é o seguinte: não adianta querer ter tudo, ele tem que definir qual é meu público-alvo. E ele vai criando nichos de mercado. Tem gente que tem loja que só vende roupa preta. E todo mundo que quer uma roupa escura, preta, vai nesse lugar. É um nicho. Os caras falam assim: você tem branca, tem azul, tem vermelho? Não tenho. Tem loja só de roupa branca Tem também, só de né? roupa branca. Tem gente que só vende eletrônico tal, tem gente que só vende aparelho. Tem gente que só vende, tem Virou loja que só vende especialista, celular. vamos dizer assim, né? Quê? Vira especialista. Vira especialista, Como porque... tem um médico que só opera o ombro, o outro, né, vende Sim. só roupa branca. Exatamente. Eu já tive que fazer cirurgia no meu corpo, fui no meu ortopedista e falei assim: não vou fazer esse não, porque eu tenho um cara que só opera joelho, ele é o melhor daqui, ele vai operar teu joelho. Isso aí. Eu falei: você é um bom cirurgião. Não, mas esse é especialista em joelho. Então, o que acontece? É especialista do especialista. Especialista do especialista em joelho. Então, o que acontece? As lojas têm que falar o seguinte: qual que é o meu público-alvo, o que ele precisa, o que ele necessita, quais são suas dores, quais são suas necessidades, o que ele precisa. Ele tem que entrar na minha loja e falar assim: aqui eu vou resolver meu problema. E tem que ter aquelas coisas que ele precisa e pensa em encontrar. E não adianta querer agradar todo mundo. Ah, não, vou botar roupa masculina, feminina, vou botar sapato, vou botar infantil, vou botar eletrônico. Aí é um grande magazine. Tem uma frase que diz que quem quer atender a todos não atende a ninguém, né? Exatamente. É o que o John Kennedy falou. Né? Essa frase aí. Então, eu acho que ele tem que, para poder atender, tem que sim. Qual é o seu público-alvo? O que ele precisa? O que ele necessita? E conversa até com o cliente. Pergunta quais são as principais necessidades dele. A melhor maneira de fazer um planejamento estratégico de uma loja, o dono da loja tem que fazer o seguinte: converse com os seus clientes, com os seus funcionários, pergunta: o que os clientes falam? O que vocês percebem? E segundo, chama alguns clientes que compram e fala assim: por que vocês compram comigo? Chama outros que não compram, outros consumidores que não compram, porque assim: por que vocês não compram comigo? Olha, Eu ouvi, né? essas 3 conversinhas vai dar para fazer um planejamento maravilhoso. Interessante. Nós temos aqui 2 minutinhos para terminar. Qual o conselho que você daria para o varejista a respeito do concorrente dele? Vamos lá. Não existe receita de bolo pronta igual para todo mundo. Tem coisas que servem para um concorrente que não vai servir para você. Mas é sempre bom ver o seguinte: imagina que eu seja dono de um varejo com um determinado produto num determinado ponto. Eu vou olhar assim: quais são os meus concorrentes que mais me fazem perder vendas? É fulano de tal da minha rua, é fulano de tal da minha quadra, é fulano de tal que está a 500 metros de mim, porque é dessa forma. E aqueles que estão no digital também, E que estão no digital e vai olhando. Então, você vê que você perde pelo digital, você perde pelo WhatsApp, você perde pelo site, você perde pelo entretenimento, né? Porque o jovem hoje prefere ir para um show do que comprar um produto.
Ele tem que pagar assistência médica, ele tem que pagar o Wi-Fi, o celular dele, ele tem que pagar a faculdade, ele tem que pagar a bicicleta elétrica. Então, tudo isso são concorrentes. Então, ele tem que olhar e ver o seguinte: daqueles concorrentes que têm o mesmo produto meu, o que eles estão fazendo de diferente, que eles estão vendendo mais do que eu, o que eu posso fazer para ser pelo menos igual ou melhor do que eles. Ou seja, se espelhar em outros concorrentes que estão performando bem. Mas não adianta só ir lá copiar e fazer. Adapta para a realidade do seu negócio. Ok, porque pode ser que não dá nem para aplicar, né? Só dá para falar porque já só tem 2 minutos e está terminando. Não, mas é isso mesmo. Mas às vezes não dá para aplicar no Não dá para negócio aplicar, dele. você olha lá e fala assim, não, ele divide em 12 vezes, sem juros. Aí você olha o seu fluxo de caixa e fala assim, eu não tenho condições de dividir em 12 vezes sem juros, só posso dividir em 4. Faz outra coisa. Lucas, sempre boa conversa, sempre uma contribuição relevante. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estou sempre à sua disposição. Obrigado. Nós vamos encerrando e vamos fazer a leitura de um texto da palavra bastante conhecido no Salmo 91, o versículo 1, que nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A você que está conosco, nós deixamos um abraço, siga na nossa programação da TV Manaim e até o próximo Empreenda Mais.